Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. A gente volta com muita alegria porque nós vamos conversar daqui a pouco, claro, com o padre Heraldo Germano, que vai falar um pouco para a gente sobre várias coisas, projetos muito importantes, muito interessantes. E eu tenho absoluta certeza que você vai gostar muito. Tenho certeza disso. Agora, antes de chamar o padre Geraldo Germano, a gente vai ler aquelas intenções, como eu disse no final do bloco anterior, aqueles pedidos que você manda e que sempre a gente, com muito carinho, aqui no coração, a gente reza por cada um de vocês. Por exemplo, a Maria de Lourdes da Silva, ela é lá de Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Ela pede oração por ela mesma, João de Aguiar e por toda a sua família. A Aparecida de Lourdes Grava, ela é de Auriflama, no interior de São Paulo. Ela pede oração pela saúde de sua mãe Mariana e pela saúde de sua filha Karina. E pede também, claro, por toda a sua família. A Inês de Souza Queiroz, ela é de Cosmópolis, no interior de São Paulo. E ela pede oração por Fábio Albino, em ação de graças pelo seu aniversário hoje. Olha só, o Fábio Albino, junto com o Val aqui, o nosso amigo, ele faz aniversário também. Então, vamos pedir por ele, claro. Francisco Wagner Silva Lima, ele é de Barbalha, lá no Ceará. Ele pede oração por graças, várias graças que ele precisa alcançar, principalmente por todas as suas intenções. A Dirce Mongete Telite, ela é de Catanduva, no interior de São Paulo. Também pede oração por ela mesma, claro, e pede oração por Dalmo. Pelo que eu entendi aqui, ele vai fazer uma cirurgia e por toda a sua família. Elson Quintino, de Ibiá, em Minas Gerais, pede oração por ele mesmo e também por toda a sua família. E também outros pedidos que nós temos aqui, deixa eu só ver aqui. Ivanilde Ribeiro Gregório, ela é de Araraquara, no interior de São Paulo. Pede oração por sua filha Gislaine Aparecida Gregório Mendes e pede por Renato Mendes, por Arthur Mendes, por Guilherme Martins e também por toda a sua família. Mônica Balbino Silva Lima, ela é de Arapiraca, lá em Alagoas. Pede oração e libertação para Emily, Rodrigo, Cláudio e, claro, também por ela mesma. Ricardo de Jesus Lima, esse Ricardo, ele é de Ilhéus, lá na Bahia. Ele pede oração, cura e libertação, prosperidade, proteção dele mesmo, saúde, emprego, pede por sua mãe. Coloca tantos outros nomes aqui, claro, todos esses outros nomes, a gente vai rezar e lembrar de cada um deles no momento da nossa oração. Edilze Aparecida Rossi, de Valinhos, em ação de graças, por todas as bênçãos recebidas, e pede oração por ela mesma, por todas as áreas de sua vida, pede também pela conversão, libertação de todo o mal, e também pede por seus familiares, pede pelo seu local de trabalho, colegas de trabalho, pelos seus amigos, inimigos e vizinhos. Também pede, muito especial aqui, por todos os doentes, crianças, jovens, idosos, pelo Papa, por toda a igreja e também pela paz do mundo. A Andréa Longato Costa, ela é de Mojimirim, no interior de São Paulo, pede oração pela restauração de seu casamento com Júnior, pede pelo filho Lucas, pela cura da depressão do seu esposo e pela restauração familiar. A gente sempre tem dito aqui que várias pessoas fazem esse mesmo pedido. Quando esses pedidos são muito constantes, a gente, claro, não tem uma estatística de nada disso, né? A gente não pode falar assim. Mas a gente sempre lembra também de tantos outros casos, né? De pessoas que estão passando por problemas na sua família. E quando a gente lê algum pedido assim, a gente, de certa forma, se comove com isso, porque é sempre muito bom rezar por aquelas pessoas que precisam um pouco mais de restaurar a sua vida, o seu casamento e também a sua família. Daqui a pouco a gente volta a ler os nossos pedidos. Quero hoje, de uma maneira muito especial, agradecer a todos vocês, porque são muitos pedidos que nós estamos recebendo. Continue mandando as suas orações e a gente reza aqui com muito carinho e vamos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu tenho aqui presente Padre Heraldo Germano. Bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado, nós, né? que Deus Pode abençoe. sentar, Padre. Então, quer dizer que nós temos um projeto belíssimo que o senhor faz. Primeiro, eu gostaria que o senhor desse um histórico para nós e a sua biografia. A gente já conhece um pouco, mas o nosso telespectador, de onde o senhor vem, onde o senhor trabalha. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe. Primeiro, supremamente honrado de estar nessa casa, participar, né, desses momentos com essa família tão linda que a gente aprendeu a amar, que o Brasil inteiro e até o exterior tem acompanhado com muito carinho o seu programa também. Bom, eu sou o terceiro filho do sacerdote de uma família de 6. Ah, sim? De 6. Mamãe teve 6 filhos. Na verdade, teve 8 filhos.
duas meninas que faleceram muito jovem, muito pequenas, né? Depois veio o padre José Germano Neto Júnior, falecido. Ele era da diocese de Umuarama. Depois o padre Everaldo, que agora está no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Estava antes em Barretos. E eu, padre Heraldo Germano, que estou na diocese de Lins. Eu entrei em 1987. Mas eu estudei na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Assim, eu estou vendo lá pelo seu release. Verdade, não é? E os estudos menores, eu fiz 2 anos, na verdade, porque naquele tempo as dificuldades econômicas para manter um seminarista no seminário eram muito maiores do que hoje. E ali foi onde aprendi também até os primeiros acordes, olhando o padre Zezinho a tocar o seu violão, que tanto motivou a nossa vocação. E aí houve um encantamento muito grande, né, a respeito de tudo. Porque a gente veio de uma família muito pobre, né? Eu sou de Sairé, o pessoal de Sairé, lá no Pernambuco. Um beijo muito carinhoso a todos vocês, né? Aos nordestinos, né? E naquela conjuntura que nós vivíamos, a gente tinha sempre uma coisa na cabeça, que um deveria, né, de verdade, erguer o outro. E foi nesse contexto todo que nós, um dia, todos os três fizemos a primeira Eucaristia juntos, numa capelinha chamada São José, em Cianorte, no Paraná. E ali nos encantamos pela missão. Então o senhor nasceu em Sairé, depois foi para o Paraná. A família foi no Paraná. Muito pequenininho, uns 4 anos, 5 anos, por aí. Por isso o primeiro Eucaristia lá. Exatamente. E ali nós nos encantamos, queríamos... o corpo, né, o corpo místico de Jesus Cristo, ele entrou de verdade dentro do nosso coração e fez um looping esquisito. Esse looping misturou tudo depois. Misturou tudo. E a gente queria de verdade poder servir a Cristo e também a sua igreja. Aí primeiro foi o Everaldo, né? Que depois então são 3 padres na família? Na verdade, 3 padres, né? Que beleza. Então, olha, você continua rezando pelas vocações, porque já pensou? 3 padres na mesma família, isso é um... Como que pai e mãe reagem diante disso? Então, a maioria das pessoas diz assim, padre, a sua mamãe... fazer a pergunta, porque todo mundo deve fazer a mesma pergunta, não é? Mas porque é uma curiosidade, de certa forma, né? Principalmente para quem está assistindo ali. E é legal que faça, porque eu sempre digo assim, a sua mamãe é feliz? Eu falo assim, a mamãe é moderada na felicidade. Aí para assim, mas por que ela é moderada na felicidade? Porque se a mamãe é muito feliz quando você, de verdade, né, é padre, a gente tem que desconfiar um pouquinho se a vocação não é da mamãe, né? Mas, na verdade, nós somos de verdade felizes porque, apesar da nossa miséria, apesar da nossa tão pequena, né, expressão, digamos assim, no cosmos, né, no mundo, Deus nos elegeu com as nossas limitações. E eu sempre digo uma coisa muito importante, que as nossas limitações jamais devem serem maiores que o amor que a gente tem para dar. E é aí onde nasce tudo, né? Daqueles momentos difíceis lá do Nordeste, de ir lá na cacimba pegar água, né? Da falta, muitas vezes, de alimento, porque chovia muito pouco, às vezes até 6 meses. E que, na verdade, eu não podia deixar, sabe o que, perder a raiz que a gente trouxe, né? E eu creio que o homem se dignifica quando ele sempre tem em vista a raiz dele. Entendi. Então, os projetos nasceram assim. Né? Eu tenho uma inclusão social grande, né? De baixo perfil. O que é baixo perfil? Não é do oba-oba, não. Então, nossos projetos primeiro nasceram em Pirajuí, né? Na comunidade. Nós tínhamos sopões comunitários, depois a gente montou... Pirajuí no interior de São Paulo, né? O interior, pertinho de Bauru. O padre Godofredo, falecido, um padre amigo nosso, trabalhou em Pirajuí. Então, o padre Godofredo... Você chegou a conhecê-lo? Sim, era muito amigo meu. Missionário do Sagrado Coração. Eu fui pároco na paróquia quando ele estava saindo, né? E ali aquela obra se tornou a obra do Frei Francisco. Poxa, né? De lá Nossa, que providência! São muitas coisas lindas e fofas que vão acontecendo. E ali também nasceu a obra Jesus Solidário, né? Em Pirajuí, onde a gente atendia inúmeras crianças, né? Com sopão comunitário. A gente tinha até uma fitoterapia também. A gente ocupou, naquele tempo saudoso, né? Ainda, né? Graças a Deus, da Pastoral da Criança.
Ah, tá, porque inclusive depois a gente vai mostrar aqui, falar um pouco de todos esses projetos, tentar, né, porque nosso tempo, infelizmente, não é tão grande assim, mas assim, na medida do possível a gente vai colocar todos. Eu só queria, me deu uma curiosidade agora, é o seguinte, o senhor falou em relação à questão do coração, desse looping aí, desse movimento todo que o coração de Jesus fez, que o Cristo fez. O que fica do coração de Jesus para o senhor assim? Porque uma das temáticas, a gente vai misturar tudo hoje, não é? Mas o que fica do coração de Jesus para o senhor quando toca nesse assunto? Quando a gente fala do coração de Jesus, fica a essência de Deus em cada um. Eu sempre digo que antigamente a essência de Deus era o profetismo. A gente saía e contestava, e bom, a gente falava, os profetas assim por diante, saíam lá da base e vinham até o centro para tentar, né, conscientizar, quer dizer, mudar um pouco a opinião de cada um. O coração de Deus hoje, de Jesus Cristo, está em cada obra que você faça, como o século XXI, né? Eu creio que tem muitos, os dons que Deus nos dá, aí vem Pentecostes, que chega para cada um, cada vez que você faça alguma coisa que vai em encontro do irmão, você resgata não só a dignidade, mas você resgata também o grande instrumento de Deus, né? Que é a solidariedade, que é o sentido maiúsculo de expressar Deus através daquilo que pode ser o pequeno, pode ser uma sopa, pode ser um pedacinho de pão, desde sempre quando saia de dentro do coração. Ele tem que ser uma coisa ad intra, mas ao mesmo tempo ele tem que ser a expressão do ad extra. É porque quando eu vi os projetos, estava lendo um ponto de cada um, quer dizer, na verdade, quando eu dizia no primeiro bloco, eu falava sobre isso, né, a gente tem que atualizar essa questão do coração de Jesus na nossa vida. Isto é uma atualização. É claro que a gente não pode esquecer toda aquela questão doutrinária e tal, que a igreja sempre nos apresenta, e com muito respeito, e com muita verdade também, obviamente, mas aquilo que nós realizamos e que acaba sendo, de certa maneira, a tradução, né? Porque a tradução nunca é de acordo com o original mesmo. A tradução desta devoção e dessa espiritualidade. Eu acho que não tem coisa melhor do que você, quando oferece alguma coisa para alguém e aquela pessoa de coração acolhe aquilo. E você já não entrega, sabe, digamos assim, você não é caritativo pelo teu coração. Você já é caritativo por causa da expressão maior do coração de Jesus que está dentro de você. Eu creio que é essa busca que a gente tem que sempre buscar por todos os cantos. Então, eu perguntei essa questão do coração de Jesus porque o que fica para o senhor, né? O que ficou, que fica, aliás, não só o que ficou, porque para mim tem tudo a ver, né? E um dos projetos tem a questão da ternura, não é? O nome do projeto, não é isso? O projeto, na verdade... Projeto Ternura, não é assim? O SIMPAI, que é Centro de Inclusão, Prevenção, Ação e Educação Jesus Solidário. O projeto Ternura, eles têm 3 braços. Eu tenho Lins, eu tenho São Paulo, capital, eu tenho Penápolis e tenho também Araçatuba. O que o projeto Ternura faz em si? Ele dá bênçãos, ele escuta, ele encaminha, olha, que ele paga consulta, ele paga muitas vezes exames para as pessoas. E às vezes eu tenho que, quando eu estou dando a bênção, vem uma revelação, ou, né, eu sinto que a pessoa não está bem. A primeira coisa que eu faço, primeiro, é encaminhar para uma solução dentro dos projetos que eu tenho. Que bom. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava na missa, era uma missa, porque tem missa com bênçãos da ternura. Sim. São as terças, as quartas, até as sextas, né? Então, nesse momento, na hora do ofertório, uma senhora entrou empurrando uma cadeira de rodas. Meu Deus, o Senhor totalmente mutilado. Aquilo ali era o pão vivo que estava chegando para mim. Ela dava um empurrãozinho e, de repente, tinha que empurrar com a sua barriguinha porque a roda não... E na verdade, nós temos um poder muito grande. É o poder do ungido, mas, ao mesmo tempo, o poder da fé, juntamente com o povo, a gente encaminha. E foi ali que eu já não aguento. Quando eu vejo uma situação caótica, seja para reformar uma casa, seja para tentar construir, seja para conseguir... Por isso que nasceu o projeto Carinho de Deus. O Carinho de Deus, nós fazemos préstimos generosos, desde um ventilador para alguém que está com câncer que não tem, uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, uma cama hospitalar, um kit de oxigênio. E tudo isso a gente faz com sacrifício, na verdade. E de acordo com a necessidade daquela pessoa, da família... Daquela pessoa em particular, né? Olha só, tá vendo? Você que ligou agora, o programa Você Pode Ser Feliz, ligou na Rede Século XXI. Nós estamos conversando aqui com Heraldo Germano. E assim, uma das coisas mais belas que nós já aprendemos nessa primeira participação dele aqui, é essa questão da solidariedade, que sempre está vinculada à nossa espiritualidade.
Então, por isso, você vai continuar aí. Daqui a pouco a gente volta, vamos para um breve intervalo. Vamos voltar a falar sobre cada um desses projetos que ele tem. E, claro, a bênção de Deus vai estar com você durante toda essa manhã. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até mais.